Oi, eu sou a Luísa Corsi. Eu sou Mariana Corsi. Somos irmãs millennials, nos sentindo meio perdidas depois que fizemos 30 anos. Na verdade, acabamos de nos dar conta que viramos cringe. Você também? Então sejam bem-vindos ao De Repente Cringe. Luli, sobre o que qual é o tema de hoje? Fale para nós. Gente, hoje a gente vai falar sobre um tema polêmico, que é futilidade. Então, e primeiro de tudo, eu queria começar… vamos fazer um exercício, tá? Então, você pensa na palavra futilidade. Fecha os olhos. Fecha aquela os que já faz olhos. um momento meditação. Mas assim, não fecha os olhos, não precisa, tá? Veja os olhos. Mas assim, faça esse exercício. Pense na palavra futilidade e fale a primeira coisa que vem à sua cabeça. O que é? Maquiagem, cabeleireiro, bolsas, sapatos, compras no geral. Drenagem, massagem, fazer a mão, sei lá, fazer hidratação no cabelo. Esmalte. Não é? São só coisas femininas que vem à cabeça quando a gente pensa em futilidade, né? Mas assim, por que isso? Por quê? E até nós, né? Eu tô falando por mim, gente. Eu penso futilidade, nisso também. eu penso nisso. Eu também penso nisso. E assim, eu peguei a definição de futilidade no dicionário pra ver se tem alguma coisa, alguma relação. Então, a definição é essa, gente. Futilidade, banalidade, inutilidade, coisa irrelevante, sem importância. Mas percebam que nada disso tá estritamente relacionado ao mundo feminino. O tradicionalmente feminino. Hoje, gente, essa coisa de feminino, masculino, a gente sabe que gente, tá… mas tem algumas coisas que são tradicionalmente… que tem a ver com esse mundo tradicionalmente feminino. Então, assim… nesse episódio, a gente vai falar sobre isso. Por que isso? E vamos falar sobre futilidade de uma maneira mais bacana, assim, sabe? Porque foi uma coisa que eu ouvi muito durante a minha trajetória como influenciadora. Agora, sei lá quantos anos que eu tô na internet, mas assim, 12 anos. Que eu fui muito chamada de fútil. Por quê? Porque eu acho que foi, assim, a crítica que você mais… deve ter levado, assim, durante a sua carreira, foi isso, né? Foi. Por quê? Porque eu falo de moda, eu tenho um estereótipo, né? Você tem. Eu tenho bem um estereótipo. Eu falo de moda, eu mostrava minhas compras, principalmente no YouTube, tipo, mostrava compras de luxo, né? Então, tem várias questões em relação a isso, né? De desigualdade, enfim, o Brasil é um país muito grande. Mas a gente quer muito focar nessa coisa da futilidade, porque as pessoas associam tanto o termo com o mundo feminino, né, Nana? E, Luli, você já falou, né, que você se sentiu julgada por ser fútil. Em algum momento da sua vida, você parou pra pensar, putz, eu acho que isso foi realmente um pouco fútil? Ou você se imaginou que você soou fútil? Ou que você se sentiu, enfim, um pouco culpada por, não sei, sei lá, comprar uma bolsa cara? Você já passou por isso? Sim, antes eu dizia que não, mas assim, falava, eu não ligo e tal. Mas eu acho que com a maturidade, a gente percebe, o que eu comecei a perceber na minha vida, tá? Com relação a críticas. As críticas… Tem críticas que… Gente, eu tô acostumada a receber críticas. Eu trabalho com público, sou uma pessoa pública na internet. Então, assim, é crítica todo dia, tá? Obviamente que tem mais carinho e coisas positivas do que críticas. Mas as críticas vêm, são naturais. E a gente vai aprendendo a lidar. E eu sempre lidei muito bem com críticas. Só que, assim, eu sempre percebi que, assim… as críticas que mais me pegavam, que me doíam… Tem um porquê de doer ali, né? Por que aquilo tá te incomodando tanto? Quer dizer que você tem alguma insegurança em relação àquilo? E essa crítica de ser fútil, eu ficava brava, entendeu? Eu ficava brava das pessoas acharem que eu era fútil, entendeu? E eu queria provar o contrário. Tipo isso. E eu achava que, eu não ligava. E eu falava, eu não ligo pra quem fala que eu sou fútil, porque eu sei dentro de mim que eu não sou e tal. E realmente, eu sempre soube, né, que eu tenho, enfim, que eu tenho várias facetas. E as pessoas sempre, às vezes, vem um vídeo, vem uma coisa e realmente te colocam num estereótipo. E é sempre uma das minhas coisas que eu quis mostrar na internet, é mostrar que, principalmente a mulher, as pessoas nos encaixam em estereótipos. E que, assim…
a mulher é múltipla. Assim como todas as pessoas, nós somos múltiplas. E a gente pode ser várias coisas. Eu sempre quis mostrar isso, sabe? Era uma das minhas grandes vontades na internet era mostrar isso. E mostrar que você pode ir além dos estereótipos e ser várias coisas. Gostar de uma bolsa e gostar de ler um livro. Isso não… Uma coisa não impede a outra. Né? Então, essa sempre foi uma vontade minha, assim, meio que uma bandeira minha, mostrar essas multiplicidades da mulher. Mas com o tempo e maturidade, eu comecei a perceber que, nossa, por que me incomoda tanto? Por que eu quero provar pros outros que eu não sou fútil? Assim, se você já não é, se você tem certeza disso, você não precisa provar para os outros, entendeu? Então eu percebi sim que é uma coisa que talvez me incomoda. E até hoje, não muito nessa questão das compras, tá? Mas hoje em dia, assim, eu parei de, por exemplo, fazer muito vídeo, que antes eu falava o preço das coisas e tal. E assim, eu acho um assunto delicado mesmo, assim, o Brasil é um país muito, muito diverso, então assim, é difícil… Muito desigual. Muito desigual. Então, assim, é difícil realmente, né, pessoas entenderem e, enfim, realidades diferentes. Eu acho que é complicado. É uma coisa que bomba muito, assim, né? Então, o engraçado é que, assim, nesses vídeos você recebe muitas críticas em relação à futilidade, mas ao mesmo tempo são os vídeos que mais têm visualizações, né? Uma vez você falou isso pra mim. É muito bizarro, porque as pessoas falam, nossa, que fútil. Mas assim, por que você tá clicando ali no YouTube e ninguém te obriga, né, a assistir? Não é que você só tem um canal, tipo, né? Você tá na sua casa, só tem um canal, você é obrigado a assistir aquilo e tá reclamando. Não, no YouTube você, tipo, clicou ali, minha bolsa nova. Então, assim, você gosta de assistir coisa fútil, então, pelo jeito. Mas enfim, não vem ao caso. Mas não é fútil. A gente vai falar mais sobre isso, mas enfim, é uma coisa que me incomoda. E eu vejo que me incomoda até hoje certas coisas que não tem a ver com o trabalho tanto. Quer dizer, com essa coisa das compras, por exemplo. Mas tem a ver com pequenas coisas. Esses dias eu tava com muita vontade, por exemplo, de fazer uma drenagem. Tá? Assim, muita. Só que assim, eu tenho uma vida corrida, eu tenho um filho, eu trabalho. E daí eu não tenho muito tempo, obviamente, né? E daí, assim, eu consegui um horáriozinho pra fazer uma drenagem, assim, em 2 meses que eu tava com vontade. E assim, gente, eu dei tanta explicação porque eu ia fazer essa drenagem. Eu falei assim, nossa, tipo assim, pro meu marido, sabe? E ele nem tava nem aí porque eu ia fazer drenagem ou não. Ele falou assim, ai, nossa, que eu tô muito cansada, que eu mereço, nananã. Daí ele… Lu, lógico, só faz, tipo, não tô indagando nada. Entendeu? Então, assim, eu sinto que, assim, eu tenho que dar explicações. Sempre a gente dá explicações pra coisas que julgamos fúteis. Então, assim, nossa, eu comprei essa bolsa porque eu trabalho demais, porque eu mereço. Eu tô fazendo essa drenagem porque eu mereço também, porque eu estou muito cansada. Então, assim, será que a gente tem que realmente se explicar e merecer certas coisas? Não, e você já viu um homem se explicando porque ele vai fazer uma massagem? Se explicando, é muito difícil, né? Assim, os homens, eles simplesmente vão. É muito simples, assim, eles só vão. É que o buraco tá muito mais embaixo. O buraco é muito mais embaixo. Mas a gente, no geral, as mulheres… A gente tem… É como se fosse uma vergonha. Isso. Como se fosse uma vergonha de fazer essas coisas, né? A gente não pode. Não pode ir pra esse lado fútil. E você, Nana, como que é? Você que não tem essa coisa tão… Porque, assim, eu recebo as críticas muito, né? Assim, você, imagino que seja uma coisa mais velada. Ninguém, assim, normalmente chega na rua e fala… Nossa, que fútil que você é. Mas como que é isso pra você? Que você também é uma pessoa vaidosa. Que, enfim, como que é isso pra você? Então, óbvio, né? Ninguém nunca falou na minha cara que eu sou fútil. Eu acho que também eu fujo… Assim, apesar de… eu estar sempre arrumada, de eu ser, né, vaidosa. Você já olha pra mim, já percebe. Eu tô sempre com o cabelo bonitinho, arrumada. Tipo, não gosto de sair de roupa de academia, por exemplo. Nossa, eu se deixar, fico o dia inteiro. Então, e eu não, sabe? Eu já vou lá e me troco, coloco a minha roupa. Eu tenho que colocar, isso faz parte do meu ritual. Então, assim… mas eu fujo um pouco desse estereótipo. Acho que eu sou um pouco mais séria. Então, eu acho que é diferente. Você tá muito nessa coisa, né? De menininha, de muito feminina. Eu acho que eu, desde nova… porque, assim, eu acho que eu tenho tanto… Assim, é uma questão grande pra mim. Porque eu acho que desde nova, mesmo antes que eu não trabalhava com internet… eu sempre tive essa questão das pessoas acharem que eu cabia nessa caixinha. Porque eu acho que é o meu estereótipo mesmo. Porque eu tenho essa coisa bem feminina, mais menininha. Gostar de coisas muito tradicionalmente femininas. Então, assim, à primeira vista, talvez essa é a ideia que as pessoas fazem de mim. E por isso, né, que as pessoas têm mania de colocar em estereótipos e caixinhas. Então, eu lembro, assim, desde que eu era nova. Eu lembro que quando eu… passei na GV, né? Que é uma faculdade que as pessoas achavam que é difícil passar, enfim. Eu lembro quando eu contava, as pessoas olhavam, nossa, mas você…
Sabe assim, me achando, querendo me colocar no estereótipo Nossa, que ódio. de loira Odeio burra. isso, Porque eu era loira na época. Ela já tinha cabelo bem longo. Na verdade, você teve todos os cabelos. Entendeu? Porque eu era esse estereótipo, tipo assim, super arrumadinha, aquela roupinha bem menininha e loira, com cabelo comprido, tipo 500 mega hair, e cabelo comprido loiro. E tipo, nossa, 10 pessoas, nossa, mas você faz GV. Assim. E por exemplo, se eu passasse na GV, acho que ninguém ia perguntar isso, entendeu? Apesar de. Porque eu acho que foge do estereótipo, que é totalmente errado, assim. Péssimo, totalmente errado. Então, eu acho que eu sempre fui. Eu acho que sempre me tentaram me encaixar nesse estereótipo. E eu tinha muita raiva disso. Eu queria provar pro mundo que não era assim, entendeu? Isso veio comigo durante muitos anos. Eu acho que no geral você sofreu muito mais com isso do que eu. Então. Muito mais. Então, mesmo fora da internet, né? Nessa época você nem tinha Instagram e tal. Exato, e daí eu acho que foi uma coisa que veio comigo, e daí com a internet só cresceu. Entendeu? E eu tinha vontade de provar pro mundo muito grande que não, eu não era, que você pode ser várias coisas e tal. E hoje em dia, eu meio que não quero mais provar, sabe? Eu cansei, acho que é um pouco de cansar também, e você entender que você não precisa provar nada pra ninguém. Quando você tem segurança, mais quando você lê sobre o assunto, quando você conversa sobre isso, como a gente tá falando agora, quando a gente entende o porquê das pessoas associarem futilidade a tudo que é feminino, tem muito a ver com machismo, que a gente vai falar sobre isso, né? Quando a gente entende o porquê de tudo isso, eu acho que a gente consegue racionalizar. Eu sou muito do racionalizar. Entender que a gente não precisa se explicar, a gente não precisa provar pro mundo o contrário. A gente pode simplesmente viver e deixar as pessoas falarem e acharem, e tentar educar e ter conversa sobre isso para, quem sabe, ser um pouco diferente, sabe? Eu sinto assim, apesar de eu, né, não ter passado por uma situação assim que eu me lembre de alguém ter me julgado fútil, enfim. Mas eu sinto que eu tenho que explicar. Sempre, sabe? Como você, assim. Eu acho que, sei lá, eu gosto, por exemplo, de comprar uma bolsa. Eu me sinto feliz fazendo isso. Uma bolsa que eu fiquei lá desejando há meses. Eu vou lá, consigo comprar. Mas assim, eu sinto que eu tenho que explicar por quê, sabe? Por que eu gosto tanto de moda. Então, assim, eu acho que só o fato de você gostar de, né, mesmo. Mas eu acho que, assim, também nem é essa questão de estar falando de coisas caras, enfim, não é só isso. Não. Eu acho que você vai ser julgada, independentemente de qualquer coisa. Tipo, a mulher, sei lá, você compra só na Shein lá um monte de coisa, e mesmo assim você vai ser julgada. Você tem uma coleção de alguma de forma esmalte. você vai. Uma coleção de esmalte. Qualquer coisa. É bizarro. É sempre uma coisa que remete ao universo da mulher. Ponto. Exatamente. E você sente que você tem que ficar se explicando. E é isso, né? Muito assim, pode ser desde a coisa cara, igual a gente tá falando aqui, de, né, eu era muito julgada, tipo, uma bolsa cara, nanã. Mas pode ser também uma coisa assim, você tem um monte de esmalte, pra quê? Que fútil, né? Dependendo da realidade de cada um. Então, assim, mas é sempre coisa ligada ao mundo feminino. E eu lembro que eu ficava muito brava, que eu via, por exemplo, sei lá, grandes youtubers. Na época, eles compravam carros caríssimos. E ninguém fala nada. Ninguém falava nada. Que dava pra eu comprar, gente, umas 100 bolsas do que estavam me criticando ali, entendeu? Não, e assim, mesmo a gente traz pro nosso dia a dia e tal. Se, por exemplo, uma mulher vai lá e compra, tipo, um sapato, sei lá, 3 sapatos, tá? E daí um homem vai lá e compra uma camiseta, sei lá, de um time, tipo, uma camiseta antiga lá, sei lá. Enfim, nunca ninguém vai falar pra ele que é fútil. Nunca ninguém vai falar. Então, as paixões dos homens, né, que são, assim, a gente pensa em universo masculino, a gente sabe que hoje em dia não é mais assim, mas, enfim, a primeira coisa que a gente pensa, né, as coisas de futebol e tal. Nunca ninguém fala que é fútil. São hobbies. São hobbies. E tá tudo certo, tranquilo. Nossa, que legal, né? A pessoa ainda vai falar, que legal que ele está cultivando esse hobby. Sei lá. Entendeu? Agora a mulher, coitada, não pode nem fazer uma massagem em paz. Essa é a realidade, entendeu? Exatamente. E a gente tem que estar sempre se explicando. Que, por exemplo, e na maternidade eu sinto isso, né? Muitas vezes. Tipo, esse negócio da massagem. Tipo, tipo assim. Então, eu não tô com meu filho agora. Daí, esse dia, tipo assim, eu falei, Beto, mas eu também sempre fico assim. Fica com o Mateu, porque eu quero muito fazer uma drenagem, eu tô grávida, eu fiquei tipo meia hora me explicando, eu trabalhei muito, sabe? Eu comecei tipo a fazer a sofredora. Nossa, eu trabalhei muito essa semana. Não tem necessidade, você tem mania mesmo de fazer isso. Eu sou meio assim, sabe? Eu ficava dramática. Um pouquinho dramática. Mas assim, eu fiquei me explicando. E o Pet, você sabe, ele é tipo zero dramático. Gente, ele é capricorniano. Ele olhou e falou assim,
tá bom. Tipo, você não precisa se explicar. Você quer ir, óbvio, tipo, só vai. Porque ele vai no tênis, ele vai na… ele vai na massagem. Não. E ele nunca me explicou nada. Ele não, sabe? Ele só falou, ai, Lu, então hoje eu vou, tá? Não, também, quando eu tenho, sei lá, eu vou na academia a tal hora, mas assim, tá tudo certo com o Máximo, tipo, eu deixo tudo organizado, porque não sei o que, não sei o que. Então, assim, eu não consigo, tipo, simplesmente ir embora e não dar uma satisfação, assim. Explicar porque eu estou indo naquele horário. Então, assim, e na verdade, gente, é super importante você fazer na academia, um horário pra você. Enfim, a gente sente que a gente não pode se dar o direito dessas coisas, eu acho. Um skincare, uma academia. Tudo isso é visto como fútil. E o engraçado é que muitas vezes nós, próprias mulheres, julgamos outras. As próprias mulheres se julgam muito, extremamente, infelizmente. E por isso, assim, que eu acho muito importante a gente trazer esses temas, porque às vezes são coisas que a gente faz que não é por mal, sabe? Eu acredito no bem das pessoas, assim. Mas, assim, são coisas que a gente não pensa sobre. A gente só repete o que tá acontecendo ali sem pensar no porquê daquilo. Por isso eu acho legal a gente falar sobre isso e fazer as pessoas pensarem. Por que você tá julgando a futilidade da outra mulher? Será que tem a ver com outra questão, que é muito esse machismo enraizado, que a mulher não pode ter paixões, que a mulher não pode ter hobbies, que tudo que tem a ver com esse mundo feminino é uma coisa menos, entendeu? É uma coisa menor, É uma coisa menor. Então, mais inútil. Mais inútil. Então, assim, a gente percebe, por exemplo, hobbies tradicionalmente masculinos, sei lá, futebol, esportes, tudo isso, nossa, bacana, tal… hobbies da mulher, coisas que as mulheres gostam, moda, tal, nossa, isso é menos. É menos. É uma coisa que dá vergonha, que você não pode falar muito, que é fútil. Sabe? Até filmes a gente vê, sei lá, filmes de guerra, que são filmes tradicionalmente mais masculinos, certo? Nossa, é cult, é bacana. Comédia romântica, nossa, tipo, que bobinho. Se você gosta disso, você não é uma boa profissional, por exemplo. Tem todas essas coisas intrínsecas, assim, sabe? Que daí, se você observa bem, tem tudo, assim, todas têm o mesma origem, né? É esse machismo mesmo e essa coisa que tudo da mulher é menos importante. Exatamente. Né? E acho que a gente tem que olhar pra isso. Como mulheres, a gente tem que olhar pra isso e não perpetuar isso. E não ter vergonha de ser quem a gente é. E não ter vergonha. Por exemplo, tem uma coisa que é julgada, assim, extremamente fútil, que eu amo, que é fofocas de celebridades. Assim. Amo. Eu sou obcecada por fofocas de celebridades. Eu acho até engraçado que, às vezes, quando eu falo isso, ou quando, sei lá, alguém comenta uma coisa e eu já sei tudo sobre o assunto da fofoca, a pessoa fala, nossa, mas assim, não é sua cara. Mas assim, que cara que eu tenho, sabe? Não, eu acho que você pode ler um livro lá super cult, enfim, gostar. E ler fofoca de celebridade ao mesmo tempo. Você pode ser essas duas coisas. Mas é muito engraçado como as pessoas às vezes se surpreendem quando eu falo que eu amo tanto. E é verdade, você sabe que eu amo. Você assim, ama é o muito. nível obcecada. Tanto que eu que tive a ideia do De Repente Fofoqueira. Eu falei, Luli, a gente tem que ter esse quadro. Porque assim, sério mesmo, todos os dias eu tô lá no trabalho, tem uma abinha do meu computador lá nas notícias de celebridade. Tipo, é real, eu sou sempre a primeira a contar as notícias, você sabe? Você e o papai. E o papai, assim, o meu pai é uma pessoa, você olha, assim, ele é super, né, trabalha e tal, ramo do agro, tipo, nada a ver com esse estereótipo. E assim, ele tá lá no UOL Famosos, assim, vendo tudo que tá acontecendo, entendeu? É que a gente é geminiano, eu acho que isso também explica um pouco. A gente gosta de estar por dentro das novidades do mundo. E então, assim, por quê? Se você tá se divertindo tanto lendo aquilo, gente, eu realmente me envolvo. Você sabe como que é. Então, nossa, hoje, inclusive, gente, De Repente Fofoqueira tá muito bom. Spoiler, tá muito bom. Mas é uma coisa vista como fútil. Mesmo o ser fã, você ter um ídolo, né? A gente falou muito no episódio retrasado, né? No episódio do ser fã. Como isso é visto… Né, as mulheres, principalmente, como isso é visto, os ídolos das mulheres são vistos, essa relação que você tem de ser fã, como isso é visto como uma coisa, tipo, inútil, superficial. Nossa, porque você tá perdendo tempo. Infantil, adolescente. Enfim, nossa, é muito… Ai, parece que você tem 10 anos, sei lá, assim, como se fosse uma coisa… E, na verdade, a gente viu que é muito bom, na verdade, ser fã, as pessoas são mais felizes. Então, assim, se você não gosta, vai ser, eu sou mais feliz.
E talvez o homem ser louco por um esporte. A gente falou sobre isso. O homem ser louco por um esporte é super legal. Ele ir lá, nossa, pagar um monte no ingresso pra ver o time. Gente, eu acho super legal. Eu amo futebol. Tipo, amo. Além de tudo, eu também amo futebol. Eu tô aqui surpreendendo. A geral, eu amo futebol. Você sabe, eu leio tudo sobre futebol, eu sei tudo. Ela sabe tudo, gente. Verdade. Tipo assim, campeonato brasileiro, ela tá sabendo, juro. Não, é verdade, eu sei. Mas é visto como uma coisa legal. E por que o da mulher não? Ela gostar, tipo, de, sei lá, Taylor. É um mico, né? Então, assim, é fútil. Então, assim, e às vezes a gente tem vergonha mesmo de falar. Mesmo, a gente tem vergonha. Nossa, eu amo maquiagem. Eu amo me maquiar. Porque é sempre uma coisa, assim, que… eu acho que daí eu não vou ser valorizada. No ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho. Ou eu sou uma pessoa… eu vou ser vista como uma pessoa superficial se falar que eu gosto disso. Imagina, você tá lá, sei lá, num escritório de, não sei, advocacia. E você falar que você gosta de fofoca de celebridade. Como que… Será que as pessoas vão ver você? Então, assim, tem tudo a ver com isso, eu acho. E outra coisa que eu acho interessante mais nesse assunto de coisas tradicionalmente associadas ao universo feminino não serem levadas a sério, é que isso foi perpetuado até quem é millennial como a gente, que tá vendo aí, né, ouvindo o podcast, enfim, que viveu essa época em vários filmes em várias séries, a gente percebe que tinha um estereótipo, o seguinte, tem até uma coisa nos Estados Unidos que eles falam, né, a not like other girls, que assim, a mulher que não era como as outras mulheres, que era sempre a mocinha, era aquela mulher que era meio diferente das outras meninas. Então, assim, tinha a popular, que era sempre tradicionalmente feminina. Então, normalmente aquelas, sabe, cabelo comprido, loira, tipo Regina George. Vamos lá. Branca, loira, corpo maravilhoso, bonita, impecável. As roupinhas bem femininas, tipo rosa, as roupas mais femininas. Saia curta. Ela era sempre a maldosa, a burra, a fútil, que não era inteligente. E daí tinha a nerdzinha, que era diferente das outras meninas. Ela era meio nerd, ela tinha interesses do mundo dos homens. Sim, então, ela tinha amigos homens, ela se dava bem com os meninos. Ela não se identificava com as outras meninas. E ela era a mocinha, a mais legal e a mais interessante. Daí o mocinho percebia que, na verdade, ela era muito mais interessante do que a tradicionalmente feminina. Ele larga a outra, entendeu? Pra ficar com a nerd. Porque no final ele percebe Só que temos um plot twist aí. Porque daí no final a nerd, ela se torna… Porque assim, o que é valorizado também é… A aparência da tradicionalmente feminina. Então, no final, ela fica, tipo… Ela passa por um extreme makeover e se torna… igualzinha a Regina George. Só que, ao mesmo tempo, ela continua com esses gostos que são do mundo masculino. Então, olha o nosso subconsciente. Tipo, nossa, o que é tradicionalmente do mundo feminino não é valorizado, não é bacana. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter essa aparência… tradicionalmente feminina. Então, assim, você nunca pode ganhar, né? Na verdade. Você tem que ser essas duas coisas ao mesmo tempo. Só que assim, gente, você tem que ser maravilhosa dentro do padrão, sem gostar de maquiagem. Você tem que acordar assim. Esse é o negócio. Não, tanto que, gente, esse negócio, ela não usa maquiagem. Assim, virou uma coisa, como se fosse uma coisa assim, cool, né? Você ser, já natural, né? Você é linda naturalmente. Nossa, ela não usa maquiagem. Olha, ela não usa maquiagem. Olha só como ela é. Não. Só que são poucas as pessoas que podem não usar maquiagem. Tem gente que não gosta, ela é beleza, né? Não usa. Mas assim, também daí eles veem, sei lá, uma mega modelo, super dentro do padrão. Daí, nossa, olha ela é naturalmente assim, ela não usa maquiagem. Mas assim, gente, a maioria das pessoas, elas querem a ajuda da maquiagem pra se sentirem melhor. Por que a maquiagem é necessariamente uma coisa ruim? Por que ela tem que ser vista como uma coisa ruim, né? Então é algo pra gente se pensar muito ali e se indagar mais sobre isso. E, né, pra quem tem filho aí, pra gente ensinar as mulheres a ser diferente, que não é legal você… Sabe, eu acho que na nossa época tinha muito essa coisa, né? A gente gostava de ser diferente das outras meninas. Mas, nossa, agora eu tô lembrando assim, tem muito filme. Sobre isso, assim, desse… Que parte, assim, desse estereótipo. Até, sei lá, Crepúsculo.
A Bella, ela era, assim, diferente, digamos, né? Ela era bonita, tá? Tinha aquele cabelo. Ela era Tem que ser bonita, ela era perfeita, né? E ao mesmo tempo, ela fazia aquele estilo mais quieta, tinha os amigos nerds. Daí, o mais maravilhoso da escola se apaixonar por ela. Não é? Então, tem vários. Qual mais? A Rory Gilmore. A Rory Gilmore, super. Que também ela é, tipo, nerd, adora livros, mas ela é assim, super dentro do padrão. Daí E ela é linda. ela come um monte. E daí não tá nem aí pra dietas e nada do tipo. E só come batata frita e hambúrguer. E assim, ela todos os dias ela e a Lorelai só comem isso, assim. E é tipo magérrima, Sério, tem 1% de gordura corporal. Exato. Que mais? Tem mais? Bom, Meninas Malvadas, obviamente. Não, Meninas Malvadas é o mais. Amo. Que Mas é- tudo Meninas que é- Malvadas. que Mas é- assim, é totalmente esse padrão, assim. É surreal, porque no final eu lembro que a personagem da Lindsay, esqueci o nome dela do filme. Também. Esqueci. Quem lembrar aí me fala nos comentários. Mas ela passa por um makeover, porque ela faz um tipo, né? Pra, enfim. Ai, gente, eu nem lembro direito, tá? Pra ela ficar amiga lá das meninas malvadas, né? E daí no final ela é descoberta, né? Ela volta, mas ela nunca volta aquele estilo do começo do filme. Então, assim, 100%. sempre daí tem uma transformação ali, né? Ela continua bonitinha e tal, arrumadinha, tudo mais, mas ao mesmo tempo ela volta a ser nerd, tipo, meio excluída e tal. Então, Mas é sempre essa coisa do feminino, tradicionalmente feminino, ser menos. É. E é aí que eu acho que a gente quer chegar, sabe? Por que tem que ser menos? Né? Porque não pode ser visto como hobbies, como interesses. Eu fico brava algumas vezes quando falam isso da moda, por exemplo. Porque, gente, a moda é uma indústria muito séria. Que dá emprego pra muita gente. Não, e aliás, todas as coisas que a gente tá falando geram milhões de empregos, fazem a economia girar, assim, gera muito dinheiro, muitos bens mesmo. Então, não, gente, não é uma coisa irrelevante, não é uma coisa sem importância, sabe? A indústria da moda, a indústria da beleza. Da beleza, meu Deus. São gigantes. Olha isso. Geram muitos empregos. Muitos. E uma coisa que sempre dá polêmica também, que uma vez até saí num Instagram de fofoca, não sei. Me arrependo de falar de certas coisas, mas enfim. Que sempre dá polêmica quando eu falo, é que assim, às vezes acontecem algumas coisas no mundo, tipo alguma tragédia, alguma coisa assim. E daí, normalmente o que eu faço, né? Eu tenho minhas publicidades pra fazer. E como eu sou uma influenciadora de lifestyle, mas tipo muito de moda, de beleza, muitas vezes eu tenho que falar, por exemplo, de um shampoo, né? Não, e não é uma coisa assim, você tem um contrato a cumprir, é um trabalho. É um sério. trabalho. É que as pessoas não veem isso como… Mas assim, é um contrato, você assina um contrato, você é obrigada a postar naquele dia. É muito sério. Exatamente. E daí, muitas vezes, tem isso, né? Daí, assim, aconteceu alguma tragédia e tal, mas eu tenho o contrato, eu tenho que postar essa propaganda desse shampoo nesse dia. E, às vezes, eu pergunto, olha, né, vamos mudar de dia? Não, a marca não quer e tal. E, gente, e tem muitas vezes que são marcas também de moda. Aconteceu uma vez que era uma marca pequena e tal. E daí, a marca, não, olha, a gente tem… Esse dia a gente já se programou e tipo, tal. Então, vamos fazer a propaganda da roupa, por exemplo. E daí, gente, assim, é um assunto polêmico, delicado, mas assim, daí chovem tantas críticas assim, nossa, aconteceu isso no mundo e você falando de look. Sabe? Aconteceu isso no mundo e você mostrando de shampoo. Mas assim, é o meu trabalho. Você deixou de ir ao trabalho hoje porque aconteceu tal coisa? Né? O seu chefe, ele te deu um dia off porque aconteceu tal coisa no mundo? É a mesma coisa, eu estou cumprindo o meu trabalho. Mas assim, porque deixou de ter o jogo de futebol na quarta noite, se essa grande tragédia, é óbvio que não foi no lugar do jogo. Sabe, deixou de ter o jogo lá, Corinthians e São Paulo? Não, e ninguém tá falando, nossa, que horror que os jogadores entraram em campo com essa tragédia que tá acontecendo no mundo. E que tem pessoas assistindo jogo de futebol, entendeu? Que a novela está passando, sei lá, entendeu? Mas, como eu estou falando de moda… isso é visto, nossa, como que você está fazendo isso? E eu fico muito brava quando isso acontece. Porque, assim, é um trabalho, aquilo tá movimentando, sabe? Tem pessoas dependendo de mim. Então, muitas vezes, por exemplo, no meu trabalho, eu postei de shampoo, de look, quando tava acontecendo coisas horríveis na minha vida, por exemplo. Quando, né, alguém tava doente da minha família. Quando até Você não tava bem. Quando eu não tava bem. Mas, assim, é um compromisso. Sim. E daí, né, e tem outras pessoas contando comigo. Tem ali, né,
Tipo, uma marca de roupa. Tem ali a pessoa do marketing, a pessoa… Sim, é uma equipe enorme. A dona da marca, a costureira, o fornecedor de tecido. É toda uma cadeia ali que eu ajudo a movimentar também com o meu trabalho, sabe? E eu fico muito brava que muitas vezes isso não é valorizado e é visto como menos também, porque é uma coisa tradicionalmente associada ao mundo feminino. Será que um gamer ali, as pessoas cobraram tanto dele que ele continuou fazendo game lá no dia, continuou fazendo a programação dele normal, porque tal coisa tinha acontecido? Eu não acho. Com certeza não. Eu não acho. Com certeza que não. foi tão cobrado assim. Eu sei que é um tema delicado, né? Mas eu acho muito importante você falar isso. Mas eu acho que é uma coisa que me incomoda, sabe? Porque o meu negócio é moda, é viagem. Mas eu acho que, assim, no geral, as influenciadoras sofrem muito com isso. Porque é visto também… Só a profissão influenciadora é vista por muitas pessoas ainda como algo fútil. Exatamente. Nossa, gente, é maior preconceito pela profissão, Não, mas é verdade. Porque, assim, você fala, né? A maioria das coisas que você fala é sobre o universo feminino. Então, é tudo relacionado a isso, na verdade. A gente volta mais uma vez na mesma tecla. Exatamente. E parece que, assim, a gente tá sempre tentando você tem justificar. que ser… e você tem que se esforçar pra ser levada a sério. Tem tudo isso. Eu acho que hoje em dia, assim, como eu trabalho muitos anos com isso, e eu falo de outras coisas também, eu acho que não tem mais tanto esse problema. Mas é uma coisa que me deixava muito chateada. Tipo, ai, filhinha de papai. Por quê? Por causa desse estereótipo, por causa dessa necessidade das pessoas colocarem as mulheres em caixinhas. Então, se você é de um jeito fisicamente, se sua voz é de um jeito, se você é essa coisa do tradicionalmente feminino, menininha que eu me encaixo, tem esse preconceito do filhinha de papai, do burrinha, do ai, cabeça… Sabe? Que não é inteligente. Então, assim, eu acho que a ideia também é que a gente não encaixa as outras pessoas em caixinhas, em estereótipos. Que você pode ser várias coisas. Que uma mulher, sim, pode ser várias coisas. Porque, né, quando um homem é um profissional, sei lá, um super executivo e tem uma paixão por futebol, ninguém acha estranho. Não. Todo mundo acha legal que ele tem tempo para ter hobbies e tal, né? Quando ele gasta um homem gasta uma fortuna pra ir assistir um jogo da final daquela Libertadores do outro lado do mundo. Ninguém acha estranho. Agora, se eu falar que eu vou assistir o show da Taylor do outro lado do mundo, as pessoas olham, tipo assim, chocadas. Meu Deus, como você vai fazer isso? Tipo, chocadas, entendeu? Tipo, em choque. Porque é uma coisa tradicionalmente feminina. Se o Beto estivesse indo assistir o jogo assistir a final da Libertadores, todo mundo ia estar tranquilo, tipo, nossa, super legal. Que legal, normal. Super legal. Ninguém ia perguntar, ai, mas com quem que você vai deixar seu filho? Né? Nossa, que mundo maravilhoso. Imagina a gente poder, tipo, ir viajar e ninguém ficar perguntando. Ninguém ficar perguntando com quem você vai deixar seu filho, como você se organizou, não é? Gente, os homens não têm que explicar. Seria maravilhoso. Bom, é maravilhoso. Seria maravilhoso. Mas acho que conversas como essa ajudam, assim. Ajudam. Vamos tentar mudar isso. A gente assim. quebrar esse estereótipo, vamos tentar sabe? mudar. Mas tem uma pessoa que eu acho que quebrou padrões. E ela não é valorizada. Nossa, eu já sei. Da forma que ela deveria, entendeu? Que é a maravilhosa Elle Woods, do filme Legalmente Loira. Luli. Por que ela quebrou padrões? Gente, porque a gente, assim, ó… A gente tava numa época que era isso. Que era a menina, nerd e tal. Que dela faz um makeover, fica super dentro do padrão. Diário da Princesa. Super assim também. A gente tava numa era dessa. A minha parte preferida de todos os filmes era o makeover. É muito legal. Eu amo makeover também. Todo mundo queria essa parte. É muito bom. Tem a sua… Tem, né? Tem o seu apelo. Tem o seu apelo. Mas, enfim, gente… Eu lembro como se fosse ontem, sério, quando eu assisti Legalmente Loira no cinema. Você se identificou? Eu me identifiquei muito com a Ellie. Porque pra quem não conhece, gente, assistam. Porque esse filme é um clássico. Não, sério, é um eu clássico. Acho que tá assim, entre os clássicos. Acho que tá entre os tipo assim, clássicos, clássicos do cinema. Clássicos do Laranja cinema. Mecânica, Legalmente Loira. Tipo, o vento levou. Tá no mesmo patamar. Tá no mesmo patamar pra mim, entendeu? Então, assim, pra quem não sabe, Legalmente Loira é um filme que daí a Elle Woods, ela é bem aquele estereótipo da patricinha mesmo. Total. Então ela só usa rosa. Ela é muito, assim, extremamente feminina. Extremamente. Ela e as amigas dela, tipo, aquele gritinho, sabe? Aquela coisa bem de mulher. E elas vão no salão de beleza, elas são amigas da cabeleireira. E ela é loira e, tipo, tem toda aquela coisa, assim. Mais feminina é impossível. Mais feminina impossível. E daí, o namorado dela termina com ela, porque ele vai pra Harvard. E ele acha que ele precisa de uma mulher mais séria.
Tipo isso, gente, boy lixo. Aquelas. Nossa, péssimo, meu Deus do céu, horrível. E daí, ela estuda tal e ela entra em Harvard. E ela, enfim, daí é toda a história dela lá, que ninguém leva ela a sério. E juro, gente, eu me identifiquei com ela, assim, porque eu nunca tinha visto. Porque eu me identificava de ser tradicionalmente super feminina também, de gostar dessas coisas de menininha. E muitas vezes, tipo, eu tentava não gostar pra meio parecer mais cool, mais inteligente, ser mais levada a sério. E daí, acho que quando eu vi esse filme, eu falei, gente, Ellie. E daí eu queria até estudar em Harvard. Falei pra minha mãe, que era meu sonho. De repente, gente, eu fiz direito por causa da Elwood, eu acho. Eu tô lembrando aqui agora. Eu tenho certeza que eu acho que foi. Daí eu fiz aqui na UEL mesmo, não deu Harvard. Harvard não rolou, talvez na próxima vida. Daí eu desisti também, mas enfim. Não vem ao caso, mas daí, gente, ela é nossa heroína injustiçada. Não, eu nunca vou esquecer aquela cena, ela, tipo assim, no corredor e ele lá com a nova namorada, que também se encaixa super no estereótipo da séria e tal, né? E ela, tipo assim, tô aqui. Eu passei em Harvard, tipo, nossa, foi assim, deu aquela satisfação, né? Dá aquela satisfação interna. Assim, e mesmo quando ela passa, daí como ela é muito assim, ela vai contra, né, o estereótipo de mulher inteligente, porque ela gosta de coisas tradicionalmente femininas, as pessoas ficam, nossa, tipo, fazendo bullying com ela em Harvard e tal, e depois ela vai muito bem no julgamento, que ela é uma Nossa, porque porque ela descobre que a mulher tava mentindo, porque ela fez um permanente, não pode lavar o cabelo. Ela falou que e o álibi dela era que ela lavou. Eu nunca vou esquecer, é muito bom. Olha, deu spoiler do filme, gente. Ai, meu Deus, é verdade. Mas tudo bem, gente, assistam, porque assim, é muito maravilhoso. Não, eu tenho certeza que as nossas ouvintes são dessa época. Não é possível, não é gente. possível que você não viu Legalmente Loira. Legalmente Loira é o melhor filme. E foi isso, mostra esse outro lado. Acho que outro filme que mostra é a própria Patricinha de Beverly Hills. Sim. Que elas são patricinhas, mas elas são legais. Né? Enfim, mostra um pouco o outro lado delas, mas mais ou menos ali. Eu acho que ainda tá um pouco nesse estereótipo, né? Mas eu acho que assim, gente, é o… Ai, sabe qual… Nossa, um que eu acabei de lembrar. O Diabo Veste Prada. Sim. A Andy é total essa coisa também. Porque no começo, ela era toda essa coisa… eu não ligo pra moda. Olha só. Ela era… eu não ligo pra moda. Eu acho, tipo, isso fútil. Nossa, aquele namorado dela é insuportável. O Nate, que é o verdadeiro vilão do filme, tá? Quem não sabe dessa teoria, por favor, leia sobre isso. Mas assim, daí ela começa a se envolver ali. Começa a ficar arrumada. Não é? E assim, ela é vista no começo como a inteligente. Ela só tá entrando naquele emprego porque ela precisa, enfim, pra ela ganhar uma experiência, né? E daí, quando ela vira, meio que começa a se vestir bem e tal, o namorado e os amigos falam que ela mudou. Que ela virou fútil. Não é? Coitada da Andy, gente. Justice for Andy, sério. E então, a gente tem várias coisas disso, né? Do mundo pop. Da cultura pop, que também, querendo ou não, influenciam demais. Ainda mais pra gente, assim, na nossa época, eu acho que influenciou hoje em muito. Dia mudou isso? Não sei não, hein? Não sei. É que eu acho que os filmes estão mais, assim… Não tem mais muito esses grupinhos separados. Padrões, né? É uma coisa só. Na nossa época, era muitas coisas de grupinho. As patricinhas, as nerds e tal. Hoje não tem mais muito isso. Tem uma quebra de padrões que tá acontecendo, querendo ou não, né? É uma coisa ótima, eu acho. Mas eu não sei, eu acho que mesmo assim ainda tem uma tendência. Porque isso tá muito enraizado na sociedade. Tudo, assim. Mesmo, por exemplo, você vê, sei lá, super-heroínas, elas são meio que do grupinho dos meninos. Pensa bem, elas são. Não tem aquela super-heroína super… Aliás, eu tô super animada pro filme da Barbie. Gente, eu acho que esse filme vai quebrar padrões. Gente, tem que ser bom. Como… Já saiu? Assim, já tem reviews? Como é que tá isso? Não, já saiu o trailer. Já saiu o trailer só. Mas assim, tá… Já tem algumas reviews, eu acho. Os críticos falam o quê? Falaram que tá incrível. Que é maravilhoso. É maravilhoso, não tem como não ser, gente. Você viu o trailer? Eu fiquei, tipo, obcecada por isso. Eu assisti umas 20 vezes. Eu já achei super engraçado, já achei demais. E assim, eu acho que a Barbie, obviamente, gente, com todos os seus, né… a gente sabe que a Barbie, ela é esteticamente impossível de você seguir aquele padrão e tudo. Tem vários problemas com isso. Mas, gente, a Barbie, ela tinha várias profissões. Não, a Barbie era, assim, super inteligente. A Barbie era tipo um gênio. Ela era um gênio. Ela era médica, ela era astronauta, assim, tudo, né? Tudo numa pessoa só. Como que pode? Maravilhosa!
ela é uma mulher com mil facetas diferentes. Então acho que a Barbie pode ser um ícone injustiçado também. Ícone injustiçado, Barbie. Bem ao lado de Elle Woods. Aham, né? Eu acho. Perfeitas, amo. Gente, bom, eu acho… Nana, agora vamos falar um pouco, só pra descontrair. Tipo assim, tá, tudo bem que não existe futilidade e tal, mas vamos falar de guilty pleasures. Tá. Aquelas Guilty coisas pleasures. meio inúteis que você gosta e que tudo bem gostar. Que você… de fofoca de celebridade, que mais? Fofoca de celebridade, que eu amo. Essa coisa também de fangirling, eu amo. Que eu sou muito fã da Taylor. Tipo, fico vendo, sei lá, vídeos dos shows. E youtubers falando sobre, igual você também. Youtubers falando sobre a Taylor. Podcast sobre a Taylor. Que pode ser uma coisa, considerada uma coisa fútil, né? Porque por que você não tá fazendo uma coisa mais útil nesse momento? Você tá escutando um podcast sobre a Taylor Swift, como assim? Tem outra coisa também. Teve uma época, agora não muito mais, tá? Mas teve uma época que eu gostava, assim, de umas séries meio tidas como, assim, meio… Adolescentes. Meio adolescentes. Que daí puxam também pra essa coisa de… Menininha. De burra, né? Tipo, Pretty Little Liars. Gente, eu era obcecada numa época. E assim, no final, eu percebia que não era muito bom, tá? Mas mesmo assim, eu continuava assistindo. Eu ficava presa aquilo. Eu lembro que até a minha mãe tirava muito sal de mim. Eu também tirava. Você também, né? Você falava, meu, como você consegue assistir isso? Mas lembra, teve uma fase também que você assistia, assim, Elite, que é também considerado… Ai, adolescente, então é podre. Até assim, gosto musical, sei lá. Você gostar de Taylor não é cool o suficiente. Você gostar de, sei lá, bandas tipo… Ai, não sei, New Direction, eu amo, entendeu? Eu amava One Direction, eu achava super legal. Também é tido como uma coisa, tipo, infantil e fútil. Porque são meninas que normalmente gostam. Tipo, uma banda de rock é cool. É cool, se eu gostasse, sei lá, de… Eu gosto também, mas essa questão, você pode gostar… Você pode ter esses gostos musicais, assim. Não é porque uma coisa… Sabe, não existe mais essa coisa… Gente, isso é cool, isso não é… Para, sabe? A gente tá em 2023. Tipo, existe isso ainda? Você tem que fazer esse estilo cool… Ai, gente, não aguento. Né, eu não aguento, eu sempre falei. Lembra quando a gente gostava de Britney também? Que a gente era super julgada. Super julgada, gente. Super julgadas. Então, e você? E daí sabe o que eu quero? Só saber mais uma coisa. E de comprinhas, assim. Quais umas compras que você fez? Que você falou assim, nossa, foi seu guilty pleasure máximo. Assim, sei lá, um sapato, uma bolsa, uma coisa assim. Que você fala, gente… Ai, olha… Eu acho que… Porque sapato, bolsa… Assim, eu nunca comprei uma coisa assim… Nossa, assim, uma coisa… Né? Claro, são coisas caras. Eu gosto, tá? Eu vou falar. Eu gosto de gastar em sapatos e bolsas. Eu gosto. Que também a gente tem dificuldade de falar isso. Mas, né? Vamos falar. Eu gosto mesmo dessas marcas mais caras. Eu economizo e, tipo… Sabe? Beleza. Mas eu acho que teve uma coisa, assim… Eu comprei um creme pra passar embaixo do olho da La Mer. É, tipo, caríssimo. Caríssimo. Eu nunca tive coragem de comprar. De repente, eu falei, quer saber? Vou comprar. Caríssimo. Super uma comprinha bem, né? Porque assim… Gente, creme embaixo do olho… Honestamente, eu também vou fazer uma review aqui. Eu nem achei, assim, tão surreal, sabe? Eu tô imaginando que eu ia passar e todas as minhas rugas iam misteriosamente… Iam sumir, assim, na hora. Mas… Porque é muito caro, né? Você pensa, tipo, você gastou nisso, sabe? Mas, enfim… Foram seus guilty pleasures. Foram. Deixa eu pensar meus guilty pleasures. Porque eu amo skincare, né? A Mariana ama skincare. Meus guilty pleasures, ficar vendo essa coisa de fangirl, que assim, as pessoas não entendem, mas que eu fico assim, vendo coisa da Taylor. Eu, quando entro muito de uma série, daí a gente fica pesquisando. Mas eu acho que isso, como são séries um pouco mais nerd, tipo, que eu gostava muito de Game of Thrones e tal. Não era julgado. Eu acho que não é tão julgado assim. É só as pessoas ficam meio tipo, nossa, você, Luísa, gosta disso e tal. Acham meio estranho. Todo mundo também achava estranho. Mas não é considerado uma coisa fútil, sabe? Em relação às compras, que eu acho que as pessoas têm curiosidade, né? Eu acho que a minha Birkin, né? Minha primeira, eu acho que foi uma coisa… Mas, gente, assim… Eu falo, gente, foi um investimento real. Porque é uma coisa muito cara, uma bolsa muito cara. Mas, assim, ela foi muito valorizada. É bizarro. Assim, gente… dava pra eu vender pelo dobro do preço
começo, 2 anos depois. Mas assim, não justifica. Tá vendo? A gente tem justificada. Eu sempre tenho que falar. Ai, gente, essa bolsa é muito cara. Sem querer, a gente acaba tendo que justificar. Tipo, eu tive que falar que eu economizei pra comprar, assim, sabe? Então, enfim, vamos parar com isso. Vai, você comprou porque você achou bonita e, enfim. Eu comprei isso, ponto. Porque eu achei bonita, porque eu gostei, porque… Então, enfim, eu não vou mais me justificar aqui. Vamos fazer esse exercício. Mas eu acho que foi isso. Que eu acho que… Deixa eu pensar. Às vezes eu faço umas compras que eu me arrependo, né? Tipo, compro uns saltos muito altos. Eu tenho um pouco essa mania. Mas agora eu tô melhor. Você tá bem melhor. Eu acho que a gravidez te ajudou, né? Filho, agora é mais difícil, né? Usar aquele salto. Não é isso. É que eu acho que antes, assim… acho que as prioridades mudam um pouco. Antes eu gostava de muito coisa meio tendência, assim, sabe? Coisa de moda. Coisa meio tendência demais. Que daí eu acho que é meio… um guilty pleasure, assim, meu. Mas eu acho que agora eu tô um pouco mais clássica. Sim. Assim, acho que é um pouco de maturidade também. Eu acho que no geral eu compro bem, assim. Mesmo as coisas caras, eu acho que são coisas que você usa bastante. Uso muito, assim. Eu acho que tudo… É muito difícil comprar alguma coisa que não vale. Eu penso muito antes de comprar. E sabe uma coisa que eu gosto também? Eu gosto de reality show. Você eu gosta? não tenho tempo. Não tenho tempo mesmo. Mas, por exemplo, BBB, eu gosto. Então, mas tem isso, assim. Por exemplo, uma pessoa que gosta de BBB… é vista como… Nossa, é uma coisa muito fútil. É uma coisa… daí eu acho Gente, que isso… enfim, eu não gosto, tá? Eu vou falar, eu não gosto de BBB. Mas eu não julgo quem assiste BBB. Assim, só que eu não acho que… eu não vou colocar as pessoas que assistem BBB numa caixinha de burrice, sabe? É que eu acho que o do BBB é um pouco mais sobre, assim, superioridade intelectual. Não é muita coisa da futilidade, porque, é de mulherzinha. Eu acho que é superioridade intelectual mesmo. Do tipo, o BBB pra quem não tem cérebro. Tipo, isso pra homens e mulheres. Eu acho que eu acho que isso não é mesmo. É uma coisa meio um preconceito realmente tipo, meio que intelectual mesmo. Que daí é outro assunto, entendeu? Mas tem vários reality shows. É que eu não… É isso, eu não tenho tempo. Mas eu sou uma pessoa que eu meio que gosto dos reality shows. Você assistiria se tivesse tempo. Se eu tivesse mais tempo, eu assistiria. Eu também gosto uns de reality. menininha, assim, sabe? Aqueles de casa, que eu vejo a Muri sempre postando. Da casa, do real estate lá. Que elas brigam, as mulheres, tipo assim… Eu gosto, sabe? Eu acho que isso pode ser um guilty pleasure também. Bom, vamos pros nossos quadros, Nana? Vamos! Então vamos pro primeiro quadro, De Repente Geek. Porque também, além de fútil, a gente é inteligente. Não, e eu vou dar uma dica que vai ser considerada, com certeza, tipo, uma coisa não cool, uma coisa Tô meio… curiosa. É a série The Ferragnes. Que é um reality, né, na verdade, também. Do Amazon Prime, teve a primeira temporada e agora estreou a segunda. Eu tô querendo muito assistir. E eu tô assistindo. E assim, eu admiro… Gente, pra quem não sabe, eles são o Fedez e a Chiara, que é a blogueira italiana. Que ela, né, foi uma das que começou essa coisa de influenciadora. Ela é uma super, né, hoje em dia, gente, ela tá assim com aquela marca dela, super famosa. E ele é um rapper italiano, famoso há muito tempo lá na Itália também. E eles casaram, têm 2 filhos, é uma família linda. E ela tem muito também desse estereótipo de Barbie perfeita, fútil. Mas ela é uma mulher extremamente inteligente. Ele também, um homem extremamente inteligente. Mas ela, tipo assim, ela tem controle da própria vida. Ela quebrou vários padrões também, eu acho, sabe? Super. E ela é uma mulher super admirável, assim. Eu admiro muito a família deles. Eu acho que ela trabalha um monte. Enfim, é uma pessoa… super… Nossa, eu acho que é um modelo mesmo, acho, pra muita gente, sabe? Eu quero muito assistir. E a família deles, gente, é super divertido. E assim, tem várias coisas assim, muito legais. Porque são eles na terapia de casal. Então é o psicólogo perguntando várias coisas. E daí vai mostrando, né, o dia a dia e tal. E é muito legal, assim, é divertido mesmo, sabe? Ver os bastidores também. Mostra bem a realidade, assim. É muito engraçado, aquela coisa italiana, eu amo, né? Ô, Nana, e me fala uma coisa. Esses tempos eu achei que eles tinham terminado. Não, nada a ver. Não, né? Esse foi um De Repente Fofoqueiro errado, meu. Então, não sei por que eu achei isso. Não, eles brigam às vezes, assim. Que ele não aparecendo. E aparece. Mas é coisa de italiano isso. Gente…
É verdade. Tipo, acho que às vezes eles brigam. Na série super mostra, assim. Mas é muito engraçado. Ele é muito engraçado. Ele tira sarro dela, sabe? Tipo, é uma relação bem legal, assim, parece, aparentemente. Ai, quero assistir, gente. É muito legal. Eu vou encontrar esse tempo. Tá vendo? E muitas pessoas, nossa, mas essa dica, enfim, gente, não gostou, não assiste. Achou fútil, não assiste. Simples, né? Pronto, vai. Ponto. Não, eu fico imaginando essas pessoas assim, sabe, que comentam nos meus vídeos, tipo assim, sei lá, um vídeo de bolsa. Nossa, que futilidade, poderia estar ajudando tal pessoa que tá passando fome. Então eu falei assim, nossa, mas sabe o que é uma futilidade? Se a gente vê pelo lado o que é futilidade. É inutilidade, banalidade. Pra mim, a bolsa não tá sendo inútil, porque eu tô usando a bolsa, eu tô feliz com ela, tá me trazendo bem-estar. Inutilidade, então quer dizer, futilidade, pelo dicionário, é você assistir um vídeo de uma coisa que você não gosta. E deixar ainda um comentário. Isso que é inútil. Maldoso. Em vez de você gastar seu tempo ajudando o mundo, ajudando as crianças que estão passando fome. Tipo, também tem como você ajudar. Se você tá ali vendo esse vídeo, que tipo, normalmente tem 20 minutos, você não tá ajudando também as pessoas. Você podia estar indo, né, no orfanato. Enfim, tem várias maneiras de ajudar. Então, assim, eu sempre ficava me pensando isso. E é isso, de novo, colocar as pessoas em caixinhas. Por que eu compro uma bolsa e não ajudo? Assim, entendeu? Mas você tem que ficar… Será que eu tenho que ficar me justificando? Não, gente, mas eu ajudo também. É tipo, não, você não precisa fazer isso, né? Mas enfim. Eu vou falar de um livro que é um livro antigo, tá? Mas assim, quando eu li, gente, eu fiquei assim, obcecada. Que é o livro Gone Girl, Garota Exemplar, da Gillian Flynn. Nossa, perfeito. Nossa, gente, quando eu li, assim, eu me apaixonei. Eu queria ter essa sensação de ler de novo esse livro. Também. Pela primeira vez, sabe? Quando que ela vai escrever outro livro, gente? Meu Deus, eu quero muito. Esse livro até teve um filme, né? Que as pessoas podem ter assistido ao filme também. Mas, assim, eu indico muito, muito livro. O filme é muito bom. Muito bom. É uma adaptação muito boa, assim. Mas eu acho que o livro não tem igual. É muito bom. É muito bom. E diz um pouco sobre o assunto que a gente estava tendo hoje. Porque, assim, essa garota exemplar, ela entrava nesse padrão de não ser como as outras mulheres. Então, assim, esteticamente… dentro do padrão. Mas, ela bebia cerveja com os meninos. Era tipo… cool. Não era tipo, menininha. Não tava nem aí pra essas coisas fúteis, entre aspas, que a gente já viu que não é fútil. E, na verdade, a gente entende que isso é um personagem que não se sustentou, né? E essa é todo… O enredo tem muito a ver com isso, né? Então, assim, é um livro de mistério. Porque daí ela some. E acham que o marido que matou ela, e daí, enfim… Tem um desenrolar. Tem muita coisa. Assim. Tem um plot twist, não dá pra falar muito mais. É surpreendente o final. Mas eu acho que um dos motivos é isso, dela aparentar. Ela fala no livro, né, que ela tenta ser… Que ela mentiu, que ela era uma cool girl. Porque era um personagem que ela fez pra se encaixar no que os homens acham legal, que a sociedade acha legal, entendeu? Sim. Então é super interessante. E eu quero indicar, aliás, todos os livros da Gillian Flynn. Pra quem gosta de mistério, é muito bom. Muito. Tem Objetos Cortantes. Eu li todos dela. Objetos Cortantes tem série. Tem uma série HBO. maravilhosa, que eu acho que foi uma série que não ganhou, assim, o destaque que merecia. Apesar da protagonista Amy Adams, que ela é uma atriz, assim, maravilhosa, perfeita. Ela, acho que até foi indicada, melhor atriz e tal, por essa série. A série foi indicada, mas assim, eu não ouvi um hype, sabe? E é muito boa, é uma minissérie. Então você assiste… Eu acho que esse vale mais a pena assistir a série do que eu ler o livro. É muito boa a série. É muito boa a série, é muito bem feita. É surreal, é muito, muito boa. Também tem um final surpreendente. Todos os livros dela tem esse final, assim, que você não espera. Eu amo. Então tem vários. Pesquisem Gillian Flynn, a gente vai deixar aqui embaixo pra vocês. Vocês podem ler qualquer livro dela, que são todos bons, assim, tem esse final meio surpreendente. O outro acho que Lugares Escuros, que também tem um filme. Esse acho que eu não assisti o filme. Eu acho que é com a Charlize, se eu não me engano, tá? É com a Charlize, sabe? Assisti sim. É médio o filme, é melhor. O filme é médio, o livro é melhor, mas o livro é muito bom. O livro é muito bom. Enfim, assistam todos dela. São incríveis. São incríveis. Vamos pro próximo quadro, Nana? De repente, fofoqueira.
Gente, hoje tá muito bom, de repente, fofoqueira. Conta, porque eu não tô Que por é dentro. sobre… Então, foi o seguinte, a gente tá falando muito sobre Guilty Pleasures hoje, reality shows, a gente ama. Então, teve a estreia da 3ª temporada de The Kardashians no Hulu, né? Que é a nova… enfim, elas estão agora fazendo nesse canal, né? E assim, a Kim nunca tinha falado muito sobre o Kanye West, né? Como era no casamento deles, enfim. Porque ela falou assim, ela não queria expor o pai dos filhos. Acho que é uma coisa muito complicada, né? Mas ele é uma pessoa muito polêmica, extremamente polêmica, porque assim, depois do término, não vamos nem falar enquanto eles eram casados, né? O tanto de coisa que ele fez, mas enfim, depois do término, ele falava assim, coisas absurdas. Quando a Kim namorou lá o Pete Davidson, ele xingava o Pete e tal, e mostrava, tipo, postava print de mensagem que mandava pra ele, fez um clipe com um cara que parecia ele, sei lá, matando. Tipo assim, uma coisa horrorosa. Falou super mal dela, falou mal da ex-sogra, assim, um caos. E a Kim meio que se abriu, assim, na estreia. Eu não assisti, mas eu li, assim, né, no site de fofoca, que ela falou mais ou menos. E ela falou, assim, que enquanto eles estavam casados, era, tipo assim, surreal. Ele, ele tinha que aprovar tudo que ela falava sobre ele, por exemplo, na série, né, que elas faziam, ou, sei lá, em alguma entrevista. Então, tudo ele tinha que saber antes. E ela falava que era uma coisa, assim… Por exemplo, ele falava dela nas músicas, né? E ela não falava nada, ele não pedia permissão pra ela pra falar. E ele falava várias coisas, né? Em entrevistas, em Twitter, né? Que o Twitter dele foi, sei lá, banido 500 milhões de vezes. Que ele falava uns absurdos. E, enfim, ela falava, assim, ela falou que ela nunca questionou, sabe? Isso. Então, assim, você vê que era uma relação bem conturbada, sabe? E ela falou que durante o casamento, ele acusou ela várias vezes de trair ele. Assim, sem nenhuma, tipo, do nada. Ele inventou que ela traiu ele com o Drake, sabe? Aquele cantor. Então, assim… Ela falou várias coisas. E assim, ela falou que na frente dos filhos, né? Então, assim, eles pedem pra colocar, tipo… Ai, coloca a música do pai aí pra gente… Né? E ela fala, ai, o pai… Ai, ele é demais, né? Porque assim, na frente dos filhos ela não quer. Mas ela meio que, assim, dá uma… Sabe, a Kim, toda aquela perfeição, né? Você vê ali que tem muita dor também. Eu achei bem… Gente, eu fiquei até emocionada, sabia? Gente, outra rainha injustiçada, Kim. Porque a Kim, gente, ela foi até pra law school. Ela é super inteligente, a Kim Kardashian. Assim, eu acho que a Kim, ela também… Eu acho que ela passa muito esse estereótipo de mulher fútil. Mas eu acho ela extremamente inteligente. Um gênio. E eu acho que ela era muito manipulada por ele. Assim, extremamente manipulada pelo Kanye West. Eu sempre tive essa teoria durante o casamento deles, né? Lembra que eu falava pra você que eu achava que era casamento de fachada? Sim. Porque eu nunca senti, assim… Eu achava que a Kim era uma pessoa boa, sabe? Tipo, por dentro. Sabe quando você sentia? É verdade. Eu acho, assim… Eu também simpatizo muito com a Kim, Eu sabia? me simpatizo, Eu acho que a gente assim. poderia ser amiga também. Eu também acho. Acho que eu tenho E eu problema. fiquei com dó. Não, e ela falou que ele falava muito, assim… Ele ridicularizava muito ela por conta da sex tape, né? Que ela fez. E ela… Assim, ele ridicularizava demais, assim. Fazia bullying com ela por conta disso, sabe? Então, assim… Meu, um cara… péssimo. Gente, eu acho que esse de repente fofoqueira tem muito a ver com o nosso tema de hoje, Muito, sem então, querer. por isso que eu quis trazer, porque ela também, eu acho. Ela Porque também eu é uma acho- pessoa. É uma pessoa que, assim, muita gente fala, né? Só porque ela gosta de se cuidar, só porque ela é impecável. As pessoas falam, né? Isso, uma pessoa, não tem conteúdo, né? Ela é. Só porque ela não tem rasa, estereótipo. só porque ela não tem o estereótipo daquela… E ela não tem o estereótipo da beleza natural. Não. A gente sabe que ela é montada, então isso também não é tão valorizado como a Não. beleza naturalmente acordou ali. Tipo, acordei assim e tal. E por causa, né, você vê até pela própria voz dela, pelos trejeitos dela, muito associado a essa coisa do feminino, ela até ela se sente inferior, né? Ela se sente. Tanto que, olha só, como ela é, né? A Kim Kardashian, enfim, toda empreendedora. Olha tudo que ela fez durante a carreira, olha onde ela chegou. E ela era, assim, extremamente manipulada pelo marido. Então você vê que ela tava nessa situação de inferioridade no casamento dela. E muita gente fala isso, que ele trouxe o lado cool pra ela, porque, tipo, ela começou a sair se na vestir Vogue. bem, Quando eles casaram, porque daí Sim. ela foi vista como cool pela primeira vez, porque antes ela não era levada a sério. Então, assim, foi casar com ele
que trouxe o lado cool pra ela. Olha isso, gente. Não, Ai, gente, é por muito isso que eu falo, machista, gente sério. do céu. Né? Bom, tomara que ela tenha. Ai, Nana, quero saber os próximos capítulos. Tomara que, gente, ela vai dar a volta por cima. Ela tá namorando outra pessoa ou não? Então, não, né? Tinha até um rumor que ela tava namorando o ex da Gisele, gente, Tom Brady. Gente, amei esse casal! Não, Maravilhoso! Então, tinha esse rumor, mas eu acho que não é, assim. Eu acho que meio que… Com quem você acha que ela combinaria? Eu adoro pensar em casais, assim, sabe, imaginários, assim. Eu acho que… Não sei com quem, mas acho que tem que ser um homem bem maduro, sabe? Eu também acho. Talvez empreendedor. Eu acho que ele não pode estar muito na mídia, sabia? Não, também acho que não. Eu acho que ele pode ter alguma coisa a ver com o show business, mas não ser, assim, uma celebridade. Tipo, tá mais por trás das câmeras, sabe? Gente, amei essa ideia. Eu acho que seria uma pessoa perfeita. E uma pessoa, assim, bem… Assim, sem muito ego, né? Porque já basta o Kanye West, né? É verdade. É. Imagina esse ex. Meu Deus. Meu Deus do céu, imagina ter um ex assim. Vamos pro último quadro agora, Nana. De repente, conselheira. Vamos Com a dar voz um da nossa conselho maravilhosa maravilhoso. Bel, lendo os dilemas das nossas seguidoras. Como discernir um casamento desgastado e que não tem jeito de apenas uma fase ruim no casamento? Bom, se seu casamento é tipo do Kanye West, da… E da Se você tá vendo Kim aí Kardashian. Vamos levar em consideração que é um casamento, não é tipo relacionamento abusivo, enfim, né? A gente tem que levar… Aparentemente não é isso, não é essa situação. Vocês, pelo jeito, estão passando por uma fase não muito boa. A gente não sabe há quanto tempo isso está acontecendo. Acho que isso tem que ser levado em consideração. Há quanto tempo que vocês estão passando por isso? Se vocês já tiveram conversas sobre isso, se vocês já tentaram resolver de alguma forma, né? Então, vamos ter um tempo mais para nós dois, enfim, a gente não sabe como é a sua família, se você tem filhos, se você não tem. Eu acho que tudo isso conta. Mas eu acho assim que no geral… Ai, gente, é muito difícil, né? Responder essa pergunta. Eu acho que, assim, uma coisa importante pra pensar é realmente pensar sobre o assunto. Então, é isso. Há quanto tempo isso tá acontecendo? Teve um catalisador? Teve uma coisa que fez isso, né? Ter essa crise no casamento? Então, por exemplo, alguns casais têm crise quando tem um filho. Então, assim, pode ser isso. Então, isso é uma coisa que talvez seja uma crise mesmo. Não seja que o casamento tá ruim. É que vocês têm que se adaptar a essa nova realidade. Ou, sei lá, vocês estão passando por alguma situação difícil. Então, assim… Financeira. Financeira, ou no trabalho, ou sei lá, alguém da família tá doente. Então, acho que tudo isso, se você for pensar, é uma situação, às vezes realmente é uma fase que o relacionamento pode ficar meio conturbado mesmo e, assim, tende a passar, né? Mas também isso não quer dizer que você não precise trabalhar pra isso. Mas eu acho que é um sinal maior que é uma fase. Agora, se é uma coisa, eu acho que tá acontecendo, assim, sem nenhum motivo aparente, tipo, a vida continua, a vida que segue, você tá bem, seu marido tá bem profissionalmente, enfim, mentalmente, né? Isso também é importante. Às vezes a pessoa tá com, sei lá, uma depressão, uma ansiedade, isso tudo também conta. Eu acho que conta. Então, vamos supor, tá tudo bem, mas vocês não estão conseguindo, né, levar pra frente. Daí eu acho que o buraco é mais embaixo. O buraco é mais embaixo. Daí eu acho que pode ser uma coisa realmente mais séria. E a gente tem que ver também de expectativas, que é isso que a gente falou no episódio do casamento. Escute o episódio do casamento. Escute o episódio do casamento, pode ser bom. Eu acho que isso vai te ajudar. Mas a gente falou muito… Quais são essas expectativas que você e o seu marido estão criando em relação ao outro, ao casamento? Porque às vezes as nossas expectativas são muito altas também, né? E às vezes a gente tá… Será que você tá exigindo demais? Assim, não exigindo. Será que você tá esperando muito? Idealizando a outra pessoa, que a outra pessoa tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Porque daí talvez você pode nunca encontrar essa pessoa idealizada tanto. Então, assim, eu acho que é um exercício mesmo de assim, você passar dias, passar horas. Se possível, né? Até ter uma ajuda mesmo, uma psiquiatra, psicóloga. Eu acho super… Se você tiver essa possibilidade de ir numa terapia, até terapia de casal, acho que vamos… Né, se seu marido topar, sei lá, e vocês tiverem a possibilidade de fazer isso, eu acho que isso também deve… eu acho que deve ser uma coisa muito legal. Eu acho que deve ajudar muito. Eu acho que a gente não pode ter preconceito também com essas coisas. Eu acho que é pensar um motivo…
entender o porquê, tentar conversar sobre isso. E se mesmo conversando for difícil, pedir ajuda, né? Porque eu acho que é importante tentar. Eu acho que é importante tentar. Eu acho que um casamento, eu acho que não é uma coisa, assim, pra você jogar fora. A não ser que, claro, gente, esteja acontecendo alguma coisa. A gente não tá falando aqui de alguma coisa séria que tá acontecendo. Enfim, um relacionamento abusivo. Mas, assim, eu acho que se tá tudo bem, né? Se é só um caso de ali não tá encaixando, eu acho que tenta, sabe? Tenta, porque não é uma coisa de se jogar fora. A gente não pode, assim, descartar relacionamentos, eu acho, né? Se você casou com essa pessoa, foi por um motivo. Concordo. Então, também eu acho importante você focar nisso. Porque às vezes a gente, sei lá, tá brigando e tal, e você acaba só pensando nas coisas ruins do outro. Nem enxerga as outras, sabe? Tanto pra você quanto pra ele, assim, eu acho importante também. A gente focar nas coisas boas, às vezes, sabe? Concordo. Né? Ana, adorei o episódio de hoje. Também. Espero que vocês tenham gostado também, gente. A gente não falou que a gente tem o @derepentecringepod. @derepente. E a gente quer também agradecer o nosso estúdio, For You Studio, maravilhoso, que nos recebe toda semana. Incríveis. Maravilhosos. E a gente quer falar pra vocês também darem um feedback em relação aos episódios, né? Quem estiver ouvindo aí, assistindo, dividir com a gente, postar, marcar a gente, que a gente fica super feliz, né, Nana? Eu mando tudo pra muito Nana. legal, muito a gente legal. vê os comentários, a gente fica muito, muito feliz mesmo. Obrigada pelo todo o feedback positivo que a gente tem, né? Que a gente fica muito feliz em ajudá-los de alguma maneira, em diverti-los de alguma maneira. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima. Beijos, até!